Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 7, que diz: Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Bom, meus amados, aqui vemos a continuação da pregação de Filipe, nas regiões de Samaria. Filipe era que não o apóstolo Filipe, mas Filipe, companheiro de Estevão, ou seja, um dos diáconos, depois ficou conhecido como Filipe o Evangelista. Ele continua a sua pregação e como a mensagem do Evangelho foi recebida com grande fervor, com grande alegria, com grande ardor, milagres começaram a ocorrer. Como o próprio Jesus dizia, né? Tu crês, né? Ou a tua fé te salvou. Por quê? Porque esse é um requisito do milagre, haver a fé. Então, quando uma pessoa crê muito e aquele milagre está em consonância e de acordo com a soberania e com a sabedoria de Deus, ele pode vir a acontecer. E que coisa linda que estava ocorrendo aqui. Deus distribuiu, amados, uma quantidade de milagres muito grande no início da igreja, porque realmente era necessário. Se não fossem esses milagres, o crescimento do evangelho seria muito lento. E havia um planeta inteiro a ser alcançado. Imagine um grupo de poucas pessoas, algumas centenas, depois alguns milagres, se fosse basicamente conversando ou falando. Demoraria demais, séculos, para o evangelho alcançar mais corações. E Deus teve que agir de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, para que mais e mais pessoas viessem ao evangelho e fossem alcançados de forma rápida. Até porque a igreja precisava de consistência e precisavam de fé, porque boa parte das pessoas que vinham sendo alcançadas não viram Jesus. Muitos sim, principalmente aqui de Samaria, como comentamos no áudio anterior, mas muitos nunca tinham visto Jesus. E esses milagres foram necessários para que a palavra de Deus pudesse quebrar barreiras. E esses milagres ocorreram de forma muito grande aqui no ministério dos apóstolos e dos diáconos. E a gente vê aqui que, inclusive, demônios eram expulsos em grande quantidade. Então, algumas vezes a ciência, né, avaliando os evangelhos, dizem: aquilo lá era a paralisia, era a epilepsia, que na época, como as pessoas não conheciam ciência, não conheciam medicina, achavam que eram espíritos imundos. Essa é uma interpretação totalmente tosca, né, queridos? Porque quando você vai ver os evangelhos, como quando Jesus conversa com aquele cujo espírito, os espíritos saíram e ocuparam uma manada de porcos, Jesus conversa com aquela pessoa. A pessoa não estava tendo ataques epiléticos, estava conversando, só que agressivo, só que com o olhar esbugalhado, etc. E as várias características de uma possessão. E Jesus expulsou aqueles demônios, os demônios foram nos porcos e os porcos caíram despenhadeiro abaixo. O que estava acontecendo? Era uma epilepsia que saiu da pessoa que não estava se debatendo e os porcos tiveram epilepsia, saiu daquela pessoa, foi para os porcos que tiveram epilepsia e saíram rolando despenhadeiro abaixo. Tudo totalmente ridículo. Então as pessoas que comentam isso sequer leram o evangelho para comentar isso. Assim, na verdade, boa parte desse tipo de comentário dessas pessoas ditas letradas, ditas cultas, são em boa parte ridículos porque elas nunca nem leram o texto. Porque se lessem o texto não falariam esses achismos, elas estão comentando algo que sequer leram. Então, porque agora, como nós vemos nesse verso aqui, os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos. Então, davam blasfemando a Deus, gritando palavras de ódio, etc., com ofensas, xingamentos, etc. Então, não é uma pessoa tendo epilepsia. É uma pessoa que estava com um espírito ruim, de trevas, de ódio, de violência. Algumas possessões podem se manifestar com epilepsias, mas isso não
necessariamente o que marca a possessão. A marca da possessão é realmente um descontrole, não meramente físico, mas da mente. Então a gente vê isso aqui ocorrendo, essa libertação por parte dos servos de Deus, das pessoas que tinham esse problema. Agora, uma coisa que nós temos que ter cuidado é não valorizar demais esse tipo de assunto, esse tipo de ocorrência, porque o que o Evangelho nos ensina é irmos para Cristo, irmos por Evangelho. E quem está em Cristo, um verso que eu repito constantemente, porque é algo que os cristãos precisam aprender, que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então você não precisa ter medo de diabo, de trevas, demônios, nem de nada disso. É só você estar em Cristo. Então fique em Deus, tenha o teu coração em Deus e tenha paz e descanso, porque o teu Deus é todo poderoso. O diabo é uma criatura, o diabo é uma formiga perto de Deus, não é nada. Então você não tem que temer, você tem que estar junto do teu pai. E o teu pai te protege. É uma blasfêmia dizer que o teu pai não vai te proteger de ataques espirituais. Então, você tem que se sentir, se saber guardado nas mãos do teu pai. Ele cuida de nós. E outro ponto, porque eu insisto que essa questão de possessão não deve ter um foco demasiado, porque o próprio Jesus diz isso. Lá em Lucas 10, verso 17 em diante, nos é narrado. Voltaram depois os 70, 70 que haviam sido enviados por Jesus para pregar. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, primeiro, o demônio não se submete porque uma pessoa é mais santa que outro, ou porque jejua mais. Tudo isso fortalece a espiritualidade da pessoa para crer. Agora, os demônios se submetem por quê? Porque é pelo nome de Jesus. É só você crer no nome de Jesus. Porque a maioria dos cristãos muitas vezes se aproximam de uma pessoa possessa ou falam do diabo já com medo. E se você já o teme, então a sua fé está muito fragilizada, mas muito mesmo. Porque, de novo, o diabo perto de Deus é uma formiga. Não é nem daquelas que mordem, aquela pequenininha que não faz nada. Ou que você pense em algum inseto absolutamente inofensivo, uma joaninha. Não é nada perto de Deus. E se você o teme, você já não entendeu o Evangelho, já não sabe o Deus que está contigo e não reconhece a realidade da vida espiritual. Então você tem que saber, você está diante de uma joaninha. Se você está em Deus, você não tem o que ter medo, porque quem está em Cristo, o maligno não lhe toca, e aquele demônio é submetido pelo nome de Jesus. Forma bem, irmãos, não tem mágica, não tem, meu Deus, tem que fazer o quê? Não, é pelo nome. O nome de Jesus, você tem que fazer alguma coisa para melhorar o nome de Jesus, para o nome de Jesus ter mais poder, né? Vamos fazer aqui o quê para Jesus ser mais poderoso? Não, é no nome dele, não é no seu. Não. Se fosse no seu nome, aí, meu irmão, ore, jejue, faça todo tipo de propósito, campanha, suba em monte, etc. Se fosse no teu nome isso realizado. Mas não é no teu nome, é no nome de Jesus. Então a única coisa que você tem que fazer é crer. Só que as pessoas querem fazer mil coisas, só não querem crer. Ah, vamos para o monte, vamos jejuar, vamos isso, vamos ficar com os joelhos calejados. Meu irmão, você tem que crer. Crer. O difícil é fazer as pessoas crerem. Porque crer é uma admissão completa da vitória de Cristo na cruz. Que é o que o Evangelho nos diz. Ele fez a vitória da cruz, despojou principados e potestades e fez deles um espetáculo público. Quando o apóstolo Paulo fala isso, espetáculo público, é falar como se colocasse eles no palco para ser alvo de risada. Eles foram humilhados publicamente. Foram colocados como alvo de desprezo, alvo de risada. Mas os cristãos, em vez de rirem, se acovardam. Eles têm medo. Então não entenderam o Evangelho. Porque vai ter medo do quê? Se é no nome de Jesus e na cruz os poderes do diabo foram esfacelados.
foram destruídos. Nós temos que crer. Ah, mas é porque eu conheço uma história de uma pessoa que aconteceu. Sim, irmão, porque não creu. Porque se você crê, você está guardado em Cristo Jesus e os demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas deixa eu continuar. E Jesus lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso aqui não é a minha. Não, isso é a sua interpretação. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, nada, nada. Ainda Jesus insiste: absolutamente nada vos causará dano. Aí Jesus conclui com aquilo que eu já comentei anteriormente. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Antes, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, esse é o princípio do Evangelho. O foco que alguns às vezes levam, né, dessa questão de expulsar demônios, não é correto. Jesus diz: não é para você se alegrar com isso, isso aí é o de menos. Como eu já falei, isso aí já foi conquistado. Isso é, a pessoa pisou numa formiga, olha que testemunho maravilhoso. Não, meus irmãos, isso aí já foi feito, já foi realizado. Que bom que a formiga ali e tal, etc. Muito bom. Mas não é isso. O grande ponto é que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, que nós viveremos com Deus eternamente. Essa é a nossa grande alegria. Esse é o nosso grande gozo. Essa é a nossa pregação. Essa é a boa notícia. Essa é a mensagem. Essa é a vitória. E temos que anunciar. Nós temos o nome escrito nos céus. Você tem o nome escrito nos céus. Por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa e perfeita e boa? Não, você é falho e eu também. Mas porque Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que faça 1000 obras, não, para que todo aquele que nele crê. Você crê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.